Olá, salve! David Harvey inicia as 17 contradições com a afirmação de que as crises são essenciais para a reprodução do sistema capitalista. Por meio das crises, o capital se remodela, se reoxigena. Contradição 4. Apropriação privada e riqueza comum. Todos os críticos marxistas já sabem que a apropriação é privada, ou seja, há um trabalho social de gerações, mas apenas uma parte da população se apropria dessa riqueza comum. Ok, então esse é o ponto de partida para entender esta contradição. O Harvey vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, podemos considerar as atividades ilegais, roubos de diversas formas. Em segundo lugar, as atividades legais, consideradas legais. Lembramos que o roubo é uma ideia do Marx, quando fala sobre o capital em relação ao trabalho. O capital rouba o trabalho e devolve o salário, mas não é nesse sentido que o Harvey fala. No sentido legal, conforme as normas, as regras do capitalismo, há, portanto, a extração do valor. Mas nós devemos observar o sentido ilegal. Cartéis de droga, traficantes de armas e outras formas, digamos, ilegais que envolvem muito dinheiro. Por dentro desse processo contraditório de apropriação privada, o dinheiro cria raízes na qual os banqueiros se alimentam, principalmente nessa questão de juros. Parece, à primeira vista, que os juros são algo trivial, comum, Afinal, se eu, como pessoa física, empresto um dinheiro a outro e este outro me paga posteriormente com um determinado tempo, é justo que se pague os juros desse dinheiro. Entretanto, esse controle desses juros e uma grande massa de devedores aos bancos pode enriquecer os bancos, no sentido assim dos seus donos, dos banqueiros. É importante notar que trabalho, terra e dinheiro, na origem, não são mercadorias. Então, aqui, baseado em Polanyi, Harvey vai dizer o seguinte: trabalho é apenas um outro nome para a atividade humana que acompanha a própria vida. Terra é apenas um outro nome para a natureza, que não é produzida pelo homem. E, finalmente, o dinheiro é apenas um símbolo do poder de compra e, como regra, ele não é produzido, mas adquire vida através do mecanismo dos bancos e das finanças estatais. Então, nesse imbróglio que nós não percebemos, há uma apropriação privada dessa riqueza que é social. E nós não podemos dispor de toda ela, ok? Portanto, mesmo no sistema público, que é um sistema mundo afora mais estatal, destinado ao povo, nós não conseguimos nos apropriar desta coisa pública. Fica difícil por uma série de mecanismos invisíveis, o povo se tornar dono. Por quê? Porque o dinheiro está infiltrado, ditando as principais regras. E essas regras estão com os bancos, com seus financiamentos, com as suas regras internas, E, portanto, dessa perspectiva dos bancos se espalha, para todo o sistema jurídico, para todo o sistema do
dinheiro como o controlador disso. Bem, o Harvey vai lembrar um processo longo da história da acumulação primitiva. Ele diz assim: a forma como historicamente se deu a mercantilização do trabalho, da terra e do dinheiro é em si longa e dolorosa, como mostra Marx ao falar da acumulação primitiva. A transformação do trabalho, da terra e do dinheiro em mercadorias locais baseou-se em violência, traição, roubo, fraude e coisas do tipo. Terras comuns foram cercadas, divididas e postas à venda como propriedade privada. Então, obviamente, tudo isso não acontece num piscar de olhos. Há uma acumulação privada da coisa pública, né, do trabalho social, naturalmente de todos, mas que ao longo da história portanto, assumido por classes dirigentes em detrimento de outras classes, das classes populares, das classes médias, etc. Finalmente, ele diz assim, baseado em Polanyi: isolar a natureza e com ela formar um mercado foi talvez o empreendimento mais fantástico dos nossos ancestrais, observa Polanyi, enquanto separar o trabalho das outras atividades da vida e sujeitá-lo às leis do mercado foi o mesmo que aniquilar todas as formas orgânicas da existência e substituí-las por um tipo diferente de organização, uma organização atomista e individualista. A questão aí do valor de troca, do valor de uso, como nós já havíamos mencionado, ele diz assim: em todos os lugares o valor de troca é o mestre e o de uso o escravo. É nesse contexto que se torna imperativa a revolta da massa da população contra o acesso inadequado a valores de uso fundamentais. Então, na medida em que, por exemplo, uma família é expulsa do seu local de habitação, porque o local de habitação é o valor de uso dessa família, ela é expulsa porque outras formas de política não chegaram ao mesmo número quantitativo de tempo, de juros, etc., para que ela fosse capaz de pagar. Aí ela não tem como pagar, então ela é expulsa. Contra isso, portanto, os trabalhadores irão se rebelar. Porque o capital ele vai assumir essa, vamos dizer assim, essa apropriação privada como posse, como egoísmo, ok? Esse imperativo se une à crítica sistêmica e à revolta contra a política continuada de apropriação e acumulação por expoliação. Então vamos pensar bem nesse termo que o Harvey vai usar muito, a acumulação por expoliação, baseada numa relação confusa e contraditória com as doutrinas jurídicas universais dos direitos de propriedade privada, que deveriam regular as relações entre Estado e indivíduo de tal maneira que expoliações coercitivas, roubos, assaltos e trapaças não tenham lugar. Ou seja, seria, em tese, justo que nós tivéssemos um grande juiz, o Estado, que pudesse arbitrar os conflitos, ok, da propriedade, etc. Ocorre que a propriedade, de tanta contradição que tem, não consegue, por si só, a máxima, conciliar valor de uso e valor de troca, que são, aparentemente, nesta equação do capitalismo, antagônicos. Portanto, não há como conciliar. A constitucionalidade e a legalidade do capital aparentemente baseiam-se em uma mentira, ou, na melhor das hipóteses, em ficções confusas, se nos guiarmos pelos eventos ocorridos nos últimos anos no mercado financeiro e habitacional. Somente quando entendemos com clareza
que as mediações objetivas, porém totalmente fictícias, da monetização, da mercantilização e da privatização de não mercadorias como a terra, trabalho e capital, todas forjadas e muitas vezes sustentadas por meios ilegais e coercitivos, estão na raiz da hipocrisia da constitucionalidade capitalista. É que veremos como essa constitucionalidade e seus códigos legais podem incorporar a ilegalidade na sua base. É interessante essa leitura para verificar, vamos dizer assim, a forma como o autor constrói essa questão aí de legalidade e ilegalidade, né? E às vezes a gente não tem o hábito, né, desse tipo de leitura e é confrontado por uma questão assim, poxa, mas será que está na lei? Não está na lei? Não, não é disso, é de uma legalidade e ilegalidade moral, não é, que ele está falando, ou seja, de uma certa ética no qual o capital não tem nenhuma e consegue expoliar, ou seja, consegue degradar de tal maneira que faz com que o dinheiro seja, como a gente havia falado, a principal articulação do capital. Dando continuidade aqui, contradição 5. Capital e trabalho. Poderia ser um roubo, mas parece que não é. O trabalhador será contratado por um patrão ou pelo próprio Estado, assina o contrato, aquele salário ou aquela retribuição, enfim, parece justo, tanto que ele aceita e passa a trabalhar no pacto lá de tantas horas, com férias, etc., ou sem nada, enfim, sem direitos, né? Isso é roubo, né? Vamos entender um pouco dessa contradição. É interessante nesse sistema que não parece que se trata de uma trapaça, roubo ou espoliação, porque o trabalhador recebe esse justo, ao mesmo tempo em que trabalha para gerar esse mais valor, que é uma parcela lá para o capital, e aí o capital engorda, se multiplica, etc. Essa justiça se baseia na ideia de que os trabalhadores têm direito de propriedade privada individualizada sobre a força de trabalho que fornecem para o capital na forma de mercadoria. É mais conveniente para o capital, é claro, que os trabalhadores sejam liberados de qualquer acesso à terra ou qualquer meio de produção. Então o trabalhador, ele entra nessa pelado, ele entra sem nada, ele entra com a sua força de trabalho. E os donos da terra, os donos dos meios de produção, das máquinas, do controle sobre essa força de trabalho, não são trabalhadores, mas capitalistas. A mercantilização da força de trabalho é a única maneira de resolver uma contradição aparentemente insolúvel na circulação do capital. Em um sistema de mercado de funcionamento adequado, sem espaço para coerção, trapaça e roubo, as trocas deveriam se basear no princípio da igualdade. Trocamos valores de uso uns pelos outros. E o valor desses valores de uso deve ser mais ou menos o mesmo. E isso contradiz a suposição de que haverá mais valor para todos os capitalistas. Porque num sistema capitalista de funcionamento adequado, todos os capitalistas devem obter lucro. Então, de onde vem o valor extra que garante o lucro e, se, em princípio, o sistema de mercado depende da igualdade de trocas? É preciso que haja uma mercadoria capaz de criar mais valor do que ela mesma tem. Essa mercadoria é a força de trabalho e é dela que o capital depende para se reproduzir. Ou seja, mais uma vez aqui, está tudo na mão do poder do capital. O dinheiro e agora a força de trabalho, a mercadoria força de trabalho.
Eu posso comprar, eu posso vender, eu posso trocar, mas eu posso produzi-la, eu posso reproduzi-la em outros lugares. A consequência é que o trabalho social, o trabalho que fazemos para os outros, é transformado em trabalho social alienado. Bom, eu vou poupar um pouco aqui, pela questão do tempo, esta ideia, né, de confrontação entre trabalho e capital, que já foi uma ideia lá do Marx, que já foi reproduzida de várias formas, tal. Aqui nós vamos nos ater às contradições do capital, como o próprio David Harvey fala. Bom, esta é uma grande contradição, uma contradição fundante. Embora a contradição capital-trabalho seja uma contradição fundamental e central do capital, ela não é, mesmo do ponto de vista apenas do capital, uma contradição primária, à qual, em certo sentido, todas as outras são subordinadas. Do ponto de vista do capitalismo, essa contradição central e fundamental do motor econômico constituído pelo capital tem claramente um papel fundamental, mas suas manifestações tangíveis passam pelo filtro de outras formas de distinção social, como raça, etnia, gênero, religião, de modo que a atual política de luta no capitalismo torna-se uma questão muito mais complicada do que seria do ponto de vista apenas da relação entre trabalho e capital. Veja, quando nós falamos destas questões das minorias, eram chamadas, né, questões de minorias, hoje são questões essenciais. Classe, gênero, raça, né, religião. Por quê? Porque, na verdade, elas estruturam, tá? Elas estão nas fundações do capital, nas formas pelas quais o capital cria distinções. Então, não se trata apenas de ouro, moeda, dinheiro, estética, roupa, posição social, mas se trata de garantir este domínio. E como se garante este domínio? Por meio exatamente dessas distinções. Então, muitas das vezes, as populações LGBTQIA+, seriam, foram, colocadas de lado, judeus, na Segunda Guerra Mundial, e por aí vai. Ou seja, o capital ele vai querer realmente a figura do homem branco, poderoso. Essas questões são importantes. Não estão, vamos dizer assim, numa ordem de prioridade, mas são questões essenciais. Tá? Então, essa contradição, essa grande contradição capital-trabalho passa por aí também.